Seja bem-vindo a mais um momento Acordando com a Palavra. Sou o evangelista Dinei Marinho e é uma bênção de Deus estarmos aqui juntos mais uma vez para aprendermos com a Palavra do Senhor o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar. E a palavra de hoje é a respeito do fim dos tempos. Nós sabemos que todos os sinais evidenciam que Jesus Cristo muito breve voltará. Sabemos que o mundo está indo cada vez mais de mal a pior. Por isso o Senhor Jesus Cristo está nos alertando a respeito do tempo do fim, para que nós venhamos a nos preparar e não venhamos a perder a nossa fé e nem a nossa confiança em Deus, mas buscarmos verdadeiramente ter uma vida de comunhão na presença do Senhor. Então veremos alguns versículos no qual o Espírito Santo irá nos ensinar a respeito do arrebatamento, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, conta a respeito do fim dos tempos. E sabemos que Jesus, ao dizer isso, estava alertando não somente a geração dele, mas todas as gerações posteriores a respeito do fim do tempo. Sabemos que nós já estamos vivendo nos últimos instantes, porque Jesus Cristo está tão perto de voltar e todos os sinais estão evidenciando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 12 diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Nós temos visto que o mundo está cada vez mais indo de mal a pior. E a tendência do ser humano é somente nas coisas passageiras. O ser humano está buscando somente aquilo no qual agrada a si mesmo, agrada ao próprio eu, à sua carne, os prazeres mundanos que satisfazem o ego das pessoas, a luxúria, a devassidão, a sensualidade, a promiscuidade, a prostituição, a avareza, a idolatria. E tantas pessoas estão caindo nas ciladas de Satanás e sendo então destinadas e espremidas para o caminho do inferno. Porque muitas pessoas deixaram de pregar que o inferno é real. Muitos pregam até bênçãos e prosperidades, falam também do céu, mas esquecem de anunciar que o inferno é real. E aqueles que não forem achados o nome escrito no livro da vida, então será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas para isto, nós devemos então entender que Jesus Cristo veio neste mundo cumprindo o propósito de Deus, morrendo no nosso lugar para nos aliançar novamente com Deus. Por isso muitas pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor, estão trocando as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, a presença de Deus pelo pecado deste mundo. No versículo 14 diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim." Sabemos que a palavra de Deus ela tem alcançado vários lugares, através do rádio, da televisão, por tantos meios de comunicação, e a internet foi um avanço extraordinário, onde tem levado a palavra de Deus para muitos lugares e para pessoas no qual não tinham acesso. Mas muitas pessoas ainda precisam conhecer da verdade de Deus. Muitas pessoas ainda precisam conhecer quem é Jesus Cristo verdadeiramente. Por isso nós temos que fazer a nossa parte em anunciar verdadeiramente a palavra de Deus. No versículo 15 diz: "Quando, pois, vides que as abominações da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda." Nós sabemos que os sinais já tem acontecido, muitos sinais da volta de Jesus. Um dos sinais no qual eu tenho relatado em algumas mensagens anteriores é a respeito do povo de Israel que voltou novamente para Israel, onde irá cumprir o Apocalipse, o Armagedon, e o anticristo então tentará dominar a Israel. E então no versículo de número 21 diz: "Porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver." Mas antes de continuar ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu quero ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor."
Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52 ao 55 diz: No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e do que é visto, do que é mortal, se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque muitas pessoas dizem: mas vai acontecer isso ou aquilo na volta de Jesus. Mas como a palavra de Deus diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, seremos então arrebatados. Porque então a volta de Jesus será tão rápida. O próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então será algo estrondoso, tão rápido, que muitas pessoas então não saberão nem o que aconteceu. Haverá tanta catástrofe na terra, no qual nunca houve antes. Como diz no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Porque os carros perderão o controle, porque os motoristas sumirão, pessoas no quais estarão andando de avião, o avião irá cair porque os pilotos sumiram. Tanta catástrofe irá acontecer, o mundo irá entrar numa desolação terrível. E então muitas pessoas não saberão o que irá acontecer, não saberão o que está acontecendo. Por isso nós devemos estar apercebidos, porque o dia do Senhor se aproxima. E como diz no versículo 37 em diante, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias de Noé, antes ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será algo extraordinário. Então nós devemos preparar a nossa vida para que nós venhamos estar preparados para a volta do nosso Senhor. E depois que a igreja então for arrebatada, todas aquelas pessoas no qual está esperando Jesus Cristo, se apartando do pecado, se desviando do mal, então, como diz em Mateus 24, versículo 29 em diante, o mundo entrará numa terrível catástrofe. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui já está falando da terceira volta de Jesus, porque a primeira foi quando ele veio aqui e morreu em nosso lugar. A segunda, ele vem até as nuvens para encontrar com a igreja e então fazer as bodas do Cordeiro, onde estaremos no céu juntamente com o Cordeiro, enquanto a terra vai entrar na fase da tribulação. E depois disso, então, o Senhor Jesus voltará pela terceira vez. Agora ele voltará como juiz para reinar sobre esta terra, e nada nem ninguém mais poderá tirar o poder das mãos do Senhor. Por isso nós devemos estar apercebidos, nós devemos buscar a Jesus Cristo enquanto se pode achar. O mundo está cada vez mais tentando tirar a presença de Deus da vida das pessoas, das nossas vidas, oferecendo tudo o que é de errado. Mas os verdadeiros adoradores são aqueles que rejeitam o pecado, são aqueles que rejeitam as ofertas e os manjares de Satanás para ter uma vida em comunhão com o Senhor. Portanto, a palavra que o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja no dia de hoje é: embranqueça as vossas vestes, arrependei-vos dos vossos pecados, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e receba a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, porque o dia da vinda de Jesus se aproxima e ele ainda não voltou, porque está esperando pessoas voltarem para ele, porque está esperando que pessoas venham se arrepender para que
possa ir morar no céu com Deus. Então que nós venhamos a aproveitar sempre esta oportunidade de adorar a Deus, rejeitar o pecado e viver uma vida de comunhão na presença do Senhor. E amanhã eu volto, se Deus assim permitir. Então que nós continuemos sendo luz no meio da escuridão e fazendo sempre a vontade de Deus, porque Jesus Cristo muito breve voltará. Deus abençoe você e continue fazendo de você um vaso de valor nas mãos do oleiro. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor, poderoso Deus. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro Santo. Tu és santo, tu és santo.